Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vai ser tão legal que você já chega dando uma curtida. Se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para você sempre receber notificação de vídeo novo. É só uma vez por semana, então não vai ficar pitando toda hora. Então já ativa esse sininho aí, tá? Para você não perder nada. Bom, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como está sendo a minha quarentena, né? Como está sendo esse momento que é tão difícil para tantas pessoas, um momento que a gente achou que ia ser passageiro e que não está passando, e a gente até às vezes comenta, eu me pego muitas vezes comentando como se fosse, na pandemia, no caso a gente está na pandemia, mas a gente já está tão acostumado ao novo normal que a gente está tratando como se fosse, na época da pandemia, lá do começo. Então, se em algum momento do vídeo eu falar isso, é com relação a isso, né? Bom, vamos lá. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou elétrica, o tanto que eu sou ativa em atividade física, passeios, enfim. Sou uma pessoa muito assim. Então, eu me vendo hoje, eu tenho muita gratidão por não ter surtado até o momento, né? Então, o vídeo de hoje é como não surtar na pandemia. Eu tenho uma agenda muito lotada ainda hoje. Antes da pandemia tinha muito mais ainda. A minha casa eu vinha só para dormir e dormia bem pouco, né? Porque dormia até pouquinho, né? Não ficava muito na minha casa, eu gostava de sair bastante, chá de bebê, casamentos, festinhas disso, festinha daquilo, encontro com os amigos, corrida de rua, enfim, era uma vida bem agitada mesmo. E às vezes a gente até sentia saudade de estar em casa para poder curtir um pouco a nossa casa quando a gente casou. Mas enfim, isso no dia 16 de março foi decretada, né, a pandemia, onde tudo começou a fechar, que foi, na verdade, não a pandemia, né, que a pandemia foi um pouquinho antes, acho que não me engano foi no dia 13, mais ou menos, mas no dia 16 de março foi quando tudo fechou, que aí começou a quarentena mesmo, real oficial. Eu ia sair de férias, era o meu primeiro dia de férias, então eu já tinha uma viagem marcada, uma viagem que a gente planejou, que a gente sonhou, que a gente estava com muita expectativa. Então foi algo assim que veio a notícia da pandemia, que já foi assustadora, veio isso de tipo, vamos viajar, não vamos, porque eu acho que isso foi no dia 13. A gente não tinha tempo, não tempo, mas assim, sabe quando você tem que pensar, meu Deus, e agora? Vamos seguir para lá? Porque até então, quando foi decretada a pandemia, acho que foi no dia 13, um pouquinho antes tava só um murmurinho de tipo do vírus, de tudo, e a gente ficou nessa dúvida, uma semana antes, vamos ou não vamos? E o pessoal, não, pode ir, não tem problema, não, 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 não. Enfim, não tinha nada certo, e a gente teve que correr contra o tempo, e correr contra o tempo mesmo, né? Então a gente começou a ligar, cancelar o voo, negociar algumas coisas, porque foi realmente no dia 13 quando foi decretada a pandemia, que ia ter a quarentena a partir do dia 16, e aí foi quando fechou tudo. Então, assim, pra gente, tipo, escutar isso, uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar, né, de pandemia, é, a viagem marcada, toda essa minha rotina. Então, assim, tipo, eu tive que pensar muito e agora o que eu vou fazer. Eu lembro que eu acho que na primeira semana, se eu não me engano, acho que na primeira semana as academias ainda funcionavam, se eu não tô enganada, porque eu acho que eu fui uns 2 dias só pra academia. Aqui próximo do meu bairro, não vou falar qual a academia, mas tava funcionando. Eu fui 2 vezes ainda. Agora, algumas já tinham fechado, então assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Tipo, não vou viajar, estou de férias, um vírus que tá matando. Nossa, foi assim, um monte de coisa. E agora o que eu vou fazer? Eu fiquei muito surpresa, porque eu não pirei, porque eu achei que ia pirar, enfim, ia ficar muito preocupada. Eu fui vivendo um dia de cada vez e fui me organizando. O que me ajudou? Eu continuei fazendo atividade em casa, começou a chover live, né? Live daqui, live dali, nananana. Eu já segui uma menina, uma blogueira e o personal dela, eles começaram a fazer vídeos, né? Então eu fui acompanhando eles, todo dia, segui a mesma rotina. Assim, como eu estava de férias, eu comecei a assistir mais essas coisas, me programei então para organizar as minhas coisas em casa e foi isso. Aí, quando eu voltei para a rotina normal de trabalho, eu segui a mesma rotina que eu tinha no trabalho. Só que eu treinava à noite e comecei a treinar de manhã em casa, que essa parte até foi boa. Então, todo dia aqui de manhã, na minha sacada, eu treinava
depois trabalhava, aí à tarde o tempo que eu ia pra academia seria um tempo que eu ia ficar ocioso. Então assim, como a gente começou a ficar muito em casa, aí vinha as tarefas de casa também que a gente tem que fazer, algumas coisas. E então isso tipo, vai ocupando a mente também, só que mesmo assim ainda teria um tempo ocioso. Eu sou uma pessoa que nunca gostei de ficar assim ociosa e também foi uma recomendação da minha psicóloga quando eu passei uma época que eu fiz terapia. Ela falou assim: tenta ocupar a sua mente, porque quando a gente não ocupa a nossa mente, a gente tende a pensar coisas ruins. Eu sou uma pessoa que fala bastante, então eu penso 1000 vezes mais do que eu falo, né? Então, assim, às vezes eu tô pensando, tô falando alguma coisa, daqui a pouco eu volto ali pra conversa, porque eu até me embanando nos meus pensamentos e fala. Então, o que eu fiz, né? Meu Deus, preciso me organizar. Segui essa rotina, adaptei algumas coisas, igual eu treinava à noite, comecei a treinar de manhã. Aí a parte da tarde eu organizava algumas coisas de casa e aí começou a ter um monte de live sobre isso, sobre aquilo. Eu comecei a cair em todas essas lives. Aí vou assistir, vou assistir, vou assistir. Me ajudou muito essas lives. Eu sei que hoje teve uma época também que o povo falou: ai, não aguento, tudo é live, tudo é live. Meu, mas que maravilhoso, que gratidão. A primeira pessoa que decidiu fazer live, que enfim, que incentivou. Eu peguei muito conteúdo legal de lives assim que tipo, não só de treinamento, mas tipo pra mente. Bom, tudo que falava, alguém me passava, me indicava, eu tava assistindo. Foi maravilhoso esse tempo das lives, né? Hoje em dia tem também, mas naquela época me ajudou bastante lá no comecinho. Então, segui a mesma rotina de treinos, à tarde, durante o dia trabalhava, à tarde organizava as coisas de casa, mais assistia essas lives, comecei a fazer cursos, preciso fazer um cursinho disso, cursinho daquilo online, que aí também começou a surgir um montinho de curso online grátis, né? Então, comecei a fazer isso, que me ajudou bastante. Também, na questão religiosa, as igrejas não estavam abrindo, eu costumo ir na missa todos os domingos, então começou a ter lives também da missa. Então era a mesma rotina. Eu tinha o horário que eu ia pra missa, era o horário que era o horário da live da missa do Fábio, Padre Fábio. Então, na minha parte espiritual também, que eu ia à missa todos os domingos, eu comecei a assistir as lives que os padres estavam fazendo. Então, assim, não me deixei perder nesse quesito. Tem uma frase que eu gosto muito, uma frase, né? Que fala que 10% é o que acontece e 90% é o que a gente faz com o que aconteceu. Então, assim, ficar focando só no tipo, meu Deus, é uma pandemia, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, nananana, eu acho que é muita desculpa que às vezes a gente dá para algumas coisas. Então, eu não me permitia dar essas desculpas. Eu ocupei a minha agenda igual quando eu estava na minha rotina normal antes de pandemia. Lógico que eu não saí, então às vezes no final de semana era um pouco mais desafiador porque era a parte onde eu saía e ficava aquela rotina. Logo no começo eu não tava indo todos os dias, todos os dias não, né? Todos os finais de semana para casa da minha mãe, porque eu tinha muito medo. Então eu acabava não indo nem para casa dela, eu só ficava realmente em casa. Mas os pontos positivos disso, de ficar em casa, foram, tipo assim, eu comecei a curtir mais a minha casa, pedacinhos dela que eu nem conhecia, por exemplo, lá na varanda virou minha academia. Tipo, na hora do almoço a gente pegava um bronze, a mesa que a gente não usava muito, a gente começou a usar mesa, sofá, coisa que a gente não usava tanto assim, gente, tipo, e a gente começou a valorizar. Então, assim, eu tenho que focar nas coisas boas, então pra mim isso foi uma coisa boa. Me aproximei mais do meu esposo, me aproximei no caso que eu digo assim, ele sempre foi o meu melhor amigo, mas agora muito mais coisas de conselhos do trabalho que ele me dava, da vida, enfim, a gente tem muita troca, isso é muito legal, muito gratificante. Então, pra mim, isso foi uma das coisas boas também. Almoçar junto, poder compartilhar experiências, cada um trabalha num cômodo, então só na hora do almoço a gente se encontra e fala: oi, amigo, tudo bem? Vamos almoçar? Bora almoçar. Então, isso é muito bom. Então, a gente tem que ver, infelizmente, muitas vidas se foram, estão indo, mas eu sempre vou querer olhar, sim, com tristeza com o que aconteceu com muitas pessoas, mas também com gratidão das coisas que a gente pôde ganhar de positivo com isso, né? Então, assim, não só focar, nossa, foi uma fase terrível, sim, tá sendo uma fase terrível, mas e as coisas boas também? A gente não pode esquecer dessas coisas boas, porque isso faz diferença pra gente, pra nossa vida, pro nosso dia a dia. Então,
foi isso. Comecei a lotar minha agenda de novo. Não tenho tempo ainda hoje, porque aí comecei a comprar curso disso, compro curso daquilo. Comecei a fazer coisas pela internet também, inclusive fazer meu canal no YouTube, fazer os tutorialzinhos, essas coisas que a gente tem que se reinventar. Então, assim, é mais um lado positivo. Talvez se não fosse isso, eu continuaria travada para as coisas que eu era travada. Não sei cozinhar muito, não sei. Então, assim, a vida fitness é boa por conta disso. A gente não precisa você fazer uma comida toda elaborada. Então, assim, mesmo nessa vida fitness, o que eu fazia? Comecei a fazer bolo, Maria da Paz, fazia bolo. Inventava umas receitinhas aqui, umas receitinhas ali, pra não deixar a minha mente vazia. Porque eu sei que talvez se eu ficar, tipo, muito ociosa, isso acontece. Quando eu não tenho muito o que fazer, quem me conhece muito bem, tipo, o Renato adora falar isso. Se eu não tô fazendo nada, eu tô triste. Por quê? Porque eu tô ali sem fazer nada, não me sinto útil. Então eu sempre tô fazendo. É muito raro, mas às vezes você quer tirar uma coisinha ali, outra coisa. Eu sinto vontade de dormir, talvez para passar o tempo. Então isso é indício de que você pode ter ali uma depressão, alguma coisa assim. Então por isso que eu ocupo a minha mente. E eu sempre indico para as pessoas isso. Incentivei minha mãe a fazer ponto cruz não, crochê, né, na pandemia também, para ela ficar sozinha, então para ela fazer. Agora ela tá Maria dos Tapetinhos, fazendo vários tapetinhos. Já postei no Instagram, se não me segue no Instagram, vai lá me seguir no meu Instagram, tá? Então, assim, eu tô sempre incentivando as pessoas, falando do que eu tô fazendo, dando dicas. Comecei a ler, que era uma coisa que eu sempre colocava como objetivo, não conseguia concluir os objetivos de ler o livro. Gente, eu passava o ano inteiro carregando um livro na minha mochila para ir pro trabalho, eu não conseguia finalizar um livro. Aí agora não, agora eu separo um tempo para cada coisa. De manhã eu treino, trabalho, depois do treino eu trabalho, aí depois à tarde o que eu faço? Tenho meu momento ali com Deus também, faço minha leitura, faço os meus cursos, assisto minhas novelinhas também, meus reality shows que eu adoro. Então assim, eu divido a minha agenda dessa forma e não sobra tempo para casa nada. Continuo dormindo tarde por conta disso e ainda quero ter mais tempo para fazer as coisas, porque eu não paro, não gosto de ficar parada, eu gosto dessa vida agitada. E dá pra perceber que eu sou agitada até pra falar, né? Que só fala. Vai falando. Então, assim, o que eu tenho que dar de dica pra vocês, que foi a dica que a minha psicóloga me deu, é ocupem a mente de vocês. Ah, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Vai testando. Tipo assim, às vezes eu sou prova viva disso. Inclusive, estou me forçando a fazer algumas coisas, comendo algumas coisas que eu não comia, nem tudo, que não rola, né? Mas outro dia até postei que eu tava comendo um joelho de porco. Meu Deus, eu nunca imaginei isso na vida. Mas comi, não era de todo ruim, mas também não vou falar que era delicioso. Mas foi legal, foi diferente, né? Porque eu só como um peitinho de frango. Então, assim, a gente se dá oportunidade para fazer coisas novas, entendeu? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Vai tentando. Ah, eu não gosto de fazer isso, não gosto de atividade física. Eu não gostava de musculação. Gostava só de corrida e de correr sem treinar, né? Mas eu sei que eu preciso do treino ali, comecei a gostar de musculação. Então, assim, às vezes a gente precisa testar as coisas pra gente falar se a gente gosta ou não gosta. Ai, não tenho paciência. Tem que ter paciência. O cara lá da lâmpada, gente, pra fazer a lâmpada, quanto tempo foi que ele demorou? Muito tempo, né? Porque eu já vi isso um post em algum lugar. Demorou muito, mas ele desistiu? Não desistiu. Então é assim, se você quer muito uma coisa e você não consegue, você tem que fazer o quê? Tem que ir tentando. Se não deu certo, vai falar assim, bom, pelo menos eu tentei. Do que você falar assim, ah, acho que não ia ser pra mim, ah, não ia conseguir. Meu, eu acho que todo mundo é capaz. Só que a gente, o que um faz, todo mundo vai fazer? Não, também não é assim. Tem adaptação de pessoas, coisas, enfim. Não é tudo para todos, mas você tem que tentar para se descobrir em alguma coisa. Não dá só para ficar no adivinha. Ah, eu acho que se eu fizer isso, se eu fizer eu não vou conseguir. Mas você nem fez, você tem que tentar para saber se você vai conseguir ou não. Minha mãe é a prova viva disso. Ela falou que não vou aprender não, esse negócio não é para minha cabeça não. Eu forcei ela, falou, não, você consegue sim. Deixei no tempo dela, porque também tem isso, né? Às vezes você tá falando pra pessoa, você se sente pressionado ali. Ela fez no tempo dela, viu no YouTube, que o YouTube é pra isso, pra aprender as coisas também, né, gente? Ela viu no YouTube as aulinhas dela, foi aprendendo, já conhece as linhas, já conhece outras agulhas, então é assim, ela foi se descobrindo, mas a palavra inicial dela foi, não, eu não vou conseguir, nunca vou conseguir fazer isso. A gente consegue sim, é só a gente tentar.
Então, esse foi um bate-papo aqui, né? Deitado no divã, dando as minhas diquinhas do que eu fiz. Não parei nessa pandemia, não estou parada. Estou adaptando um monte de coisa, porque a gente sabe que não é tempo de aglomeração, de N coisa, então a gente vai adaptando conforme estão indo as coisas. Igual já voltou às academias, estou indo para academia. Ainda estou no home office, estou trabalhando em casa. É bom porque a gente ganha muito tempo na questão do trânsito, que era uma coisa que eu perdia muito tempo, essa questão do trânsito. Dava para aproveitar algumas coisas no fretado, que eu trabalhava de fretado. Dava, só que às vezes juntava com a preguiça, com aquela coisa, metade do percurso eu vinha de carro e aí eu já não tinha que dirigir, era estressante. Então, o lado bom é isso. Então, assim, sempre tirem o lado bom das coisas. Infelizmente é um momento muito triste, a gente tá com saudade de encontrar as pessoas e a gente fica falando, porque quando acabar a pandemia eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Será que vai mesmo? Ou quando chegar lá que passou tudo, que vai estar tudo lindo, maravilhoso, todo mundo vacinado, você vai fazer as coisas que você tá falando que vai fazer? Porque eu tô escutando um monte de gente postando, quando acabar a pandemia eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vai mesmo ou vai usar de desculpa? Porque assim, um monte de gente queria ficar em casa para fazer algumas coisas. Eu queria ter mais tempo para cuidar da minha pele, para cuidar do meu cabelo. E agora tá em casa. Mas eu tô chateada, eu não vou fazer. Então, para de dar desculpa, né, gente? Vamos aproveitar a vida aí, né? Porque como todo mundo tá vendo, e é a frase do momento também, né? A vida é um sopro, então a gente tem que aproveitar, fazer as coisas pro nosso bem. Não focar no negativo, focar sempre no positivo. Existem momentos ruins, existem sim, a gente fica triste porque a gente é ser humano, a gente fica batido, mas vamos balançar, sacudir a poeira, acho que é isso que fala, não sei, não sou muito boa nesses ditados também não, mas enfim, vocês entenderam o recado, né? Que é pra gente focar no positivo, não deixar se abater por esse momento que vai passar. Tá demorando? Tá demorando. Pode ser que demore mais? Espero que não. Mas se demorar um pouco mais, não fica focando que tá demorando não, gente, porque vai passar e a gente vai lembrar disso assim, lembra lá na época da pandemia? E aí realmente vai ser, lembra lá na época da pandemia? A gente superou. Quando alguém, principalmente quando alguém vir com alguma dificuldade, a gente vai falar assim, não, meu amor, porque tu não viveu a pandemia. Eu vivi. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas é necessário falar dessas coisas. Espero que vocês se sintam motivados e não se deixem abater por esse momento que vai passar. Sim, e nós sairemos muito mais forte. Então veja tudo isso como força, como fortaleza para você sair muito melhor disso, que isso seja transformador para você de um lado positivo, porque infelizmente a gente ainda vê um monte de responsabilidade de pessoas que nem diante dessa pandemia, desse caos, as pessoas não se tocam. Para serem pessoas melhores, para fazer o bem, ou enfim, porque a gente vê um monte de gente desrespeitando a pandemia e enfim, mas aí vai da cabeça de cada um, mas eu acho isso ó. Então que a gente possa sair melhor, mais fortes. E é isso, gente. Comentem aqui se vocês estão fazendo uma outra dica diferente disso. O que vocês acharam do vídeo, se vocês acham que faz sentido, se vocês acham que eu sou doida ou maluca, fica quieta. E é isso, gente. Então já deixa o like no vídeo. Eu acho que foi um vídeo legal, hein? Acho não, tenho certeza que foi um vídeo legal. Então já deixa o like aqui no vídeo. Comenta se você gostou, o que você achou, o que você está fazendo também. Compartilha com outras pessoas também. Não se esqueça de se inscrever no canal. E obrigada e até o próximo vídeo.